a gente tem aí o campeonato... Ô, Túlio, eu fiz um exercício que foi o seguinte. Peguei o Campeonato Brasileiro, a classificação. Eu vou até compartilhar com o amigo, caso você queira colocar aí na tela. Fizemos eu não sabia onde conseguir, fiz uma pesquisa bacana lá no Transfer Market. Você consegue pegar a classificação do campeonato recortando rodadas e recortando momentos do campeonato. E aí o Transfer Market eu consegui filtrar a classificação entre a primeira e a 8ª rodada do Campeonato Brasileiro, que foi quando eu saí para ir à Turquia e depois tirar esses dias, e o programa foi feito de fora. E eu não consegui acompanhar o campeonato tão de próximo nessas rodadas, né? Da 8ª até a 12ª. Essa era a classificação na 8ª rodada. O Botafogo líder, com 5 pontos de vantagem, para cima do Palmeiras. Continua essa diferença agora. Você tinha ali você tinha São Paulo e Atlético Mineiro, né? Agora você tem Grêmio e Flamengo. O Flamengo deu uma subida. Mas de resto, o campeonato não mudou muito não, tá? O time sobe 2 posições, 10 2 posições e tal. O Z4 é o mesmo. Goiás, Vasco, América e Curitiba. Só muda ali a ordem. Eu não lembro se era Goiás, América, Vasco, Curitiba ou se era Vasco. Mas enfim, era aquilo ali. Por que eu tô falando isso? E agora você já pode colocar atualizada, ô Túlio. Porque o Botafogo, muita gente fala, é fogo de palha, é fogo de palha, é fogo de palha. Pode até ser que seja, a gente não sabe o resto do campeonato. Já se foram mais 4 rodadas e a diferença se mantém em 5 pontos. Ah, André, mas o Palmeiras perdeu agora só. Tá bom. O Palmeiras perdeu a invencibilidade dele pro Bahia. Mas o Botafogo ganhou ontem e continua com 5 pontos de diferença. São 9 vitórias em 11 jogos. E aí, André, eu tava em São Januário assistindo ao jogo do Vasco, né, que ali na mesma hora que o do Botafogo, e evidentemente não vi o Botafogo jogar. Mas pelo que eu li, né, e torcedores, pessoas que cobrem o Botafogo falaram, o Botafogo ontem não foi bem, mas venceu. E aí, sim, estavam destacando justamente isso, né? A importância para num campeonato longo como esse, você também ganhar jogando mal às vezes. Que é uma coisa importantíssima para um time ir longe. E vou te falar, vimos isso na final da Champions. O Manchester City não fez a sua grande partida. Qual foi a diferença do título? Mesmo no dia que não foi tão superior ao adversário, ganhou. Isso acontece também em mata-mata, também no ponto corrido, melhor ainda, porque não vai ser todo jogo que você vai conseguir jogar bem. E se nesses dias você conseguir o resultado mesmo sem jogar bem, vai fazendo diferença. Então aí, ó, já foram 11 rodadas. Daqui a pouco já vai dar 1/3 do campeonato. E André, 9 vitórias em 11 jogos é muita coisa. É muita coisa. É muita coisa. Teve a derrota pro Goiás, né? Isso. E pro Atlético Paranaense. Foram as derrotas do Botafogo. O Palmeiras perdeu do Bahia. O Grêmio ontem ganhou do... Grande triunfo do Bahia, cara. Grande triunfo do Bahia. Foi no finalzinho, inclusive, né? Foi no finalzinho do jogo. Teve lá a polêmica lá do... Eu vi a imagem. Teve a polêmica. Teve. Eu vi a imagem. E ontem, inclusive, eu tava ouvindo um comentarista, que não vem ao caso, tava ouvindo na rádio, ele falando, eu não consegui ter uma certeza vendo a imagem. Então, eu acho um absurdo que não tenha sido dado o gol. Eu acho isso uma falta de... Bom, é uma falta de cuidado, é uma falta de... E é uma desinformação. Porque se você não tem certeza, você tem que manter a decisão de campo, e a decisão de campo foi não gol. Então, André, ele vai contra o próprio comentário, né? Se ele fala, não dá pra ter certeza, então, meu amigo, então a arbitragem... Por que vai dar o gol?
Então a arbitragem, dentro do que aconteceu ali na hora, tomou a decisão correta, porque se o Bandeira não correu pro meio do campo, irmão, Claro. e as E aí, imagens são inconclusivas, segue. isso aí o que ele falou, e que eu vi muita gente falando. Quando eu cheguei ontem, que eu entrei no TX, que eu entrei no táxi saindo do aeroporto, o camarada falou, eu acho que aquela bola entrou, viu? Não sei o que, eu não tinha visto o lance ainda. Não tinha visto o lance, porque eu tava no avião, Aí eu fui ver o lance com calma. Eu posso estar, mas completamente equivocado. Na minha visão, com esses olhos que eu tenho, eu não tenho dúvidas que a bola não entrou por inteiro. Porque você tem que fazer o exercício olhando de cima, né? Você tem que fazer uma projeção olhando de cima. Se algum pedaço da bola tocar na linha, ela não entrou por inteiro. Eu não achei que a bola entrou. Mas, a minha opinião pouco importa. O que importa é que não tem nenhuma imagem conclusiva da bola não ter passado por inteiro a linha. E acho que está na hora da CBF explicar por que não tem a tecnologia ou do chip, ou do... Eu acho, né, que tem que ver aí, né? Das duas, uma. Ou você faz da maneira barata, né? Qual é a maneira barata? Vai ter uma câmera em todos os gols que... Todo o teto ali que não, para não deixar dúvida nesse tipo de lance. Ou você faz isso, que é a solução barata, que não deveria ser a solução aplicada, ou você coloca a tecnologia de linha do gol, que já está aí disponível há anos, inclusive já foi utilizada aqui no Brasil, né? Sim. E aí você resolve esse problema. Porque a questão o torcedor do Palmeiras pode ficar chateado e tal, achar que entrou e etc, etc, etc. Mas o ponto pelo que se apresenta, não dá pra falar, o Palmeiras foi roubado, não sei o quê, igual eu vi algumas pessoas falando. Pelo amor de Deus, gente. Não. Eu acho que o Palmeiras foi como o Flamengo. O Palmeiras e o Flamengo foram mais prejudicados que os outros, se é que a gente teve algum outro aí, pela data FIFA. Que se não teve jogo nos dias que a seleção brasileira jogou, teve no dia seguinte. Então, sabe, eu acho que esse é um debate. Pô, o Palmeiras jogou sem não sei quantos, o Flamengo jogou sem não sei quantos. Ok, esse é um debate. Mas da arbitragem, do que eu vi, que acho que o grande lance foi esse, o Flamengo eu nem vou citar, porque o Flamengo ontem foi atropelado. O Flamengo não teve polêmica de arbitragem nenhuma. O Flamengo foi atropelado, não. E aí, André, só pra fechar assim essa questão, o que eu enxergo ali se a arbitragem de campo tivesse dado gol, talvez fosse mantida a decisão. Acho que o que fosse marcado no campo, acho que ia valer, entendeu? Sim, porque era sim. um lance inconclusivo. É que no próprio áudio, dois caras que estão conversando lá na cabine, eles têm opiniões diferentes. Tem um que fala, inconclusivo, segue. E tem um que fala, ela não entrou. Então tem um acha que é conclusivo e que ela não entrou, e um acha que é inconclusivo. Então, de repente, se tivesse sido marcado o gol em campo, ele teria sido mantido ou não. Tem que ver qual dos dois que era o chefe, né? Que tava falando lá em cima. Mas, no meu olhar, eu acho que a bola não entrou e foi seguido o protocolo. Então, eu já falei aqui, o Red Bull Bragantino ontem atropelou o Flamengo. Eu li comentários aí de que poderia ter sido 6, 7. Interrompe aí a sequência do Flamengo com bons resultados com o Sampaoli. E o Flamengo tem um jogo interessantíssimo no final de semana, porque é o jogo contra o Santos. O Santos aí com corda no pescoço. E o Santos, o André, que já tem um novo técnico. Eu tô vendo aqui, tô vendo vários comentários aqui. Paulo Turra acertou, então? Sim, Paulo Turra é o novo técnico do Santos. Ricardinho me mandou mensagem aqui, desesperado, ligou. Teve uma hora até que eu saí aqui da câmera para atender o Ricardinho. Ele não vai conseguir entrar para falar sobre, né? Mas o Ricardinho já trouxe aqui a informação, já é oficial, pelo que eu tô vendo aqui. Paulo Turra, novo técnico do Santos, rápido, conseguiu se recolocar rapidamente no mercado, né? O Paulo Turra
Até me surpreendeu, assim, a velocidade que ele conseguiu. Eu achava que ele ia demorar um pouquinho a ter uma nova oportunidade num grande clube. E o Santos agindo rápido. Não sei qual é a sua opinião, André, mas eu acho que não sei se é, assim, o nome mais adequado para esse momento turbulento. Então, eu ia chegar aí. Eu acho que o Paulo Turra tem um grande futuro como treinador. Aliás, o Paulo Turra já tem uma realidade bem interessante como treinador. Ele entrega o Atlético Paranaense e muitos torcedores do Furacão vão chegar, mas não estava jogando bem, não sei o quê, não sei o quê. Ok, são análises justas, comentários pertinentes. Mas assim, o Atlético Paranaense já está classificado no grupo de Libertadores que era considerado o grupo da morte, está aí nas quartas de final da Copa do Brasil, está aí numa condição intermediária de Campeonato Brasileiro, que não é o normal, mas também não dá para ir bem em tudo. Está ali em 11º lugar, a 2 pontos do 6º. Então, assim, também não é uma condição para se jogar fora. Eu só acho que, neste momento, o Paulo Turra, ele ainda não tem caixa para segurar essa pressão e ele não tem mais o Filipão, que era uma proteção muito forte. Muito forte. Então, assim, ele não tem mais o Filipão. O Filipão foi fazer o trabalho dele agora no Atlético Mineiro de treinador. Vamos ver. Vamos ver como é que vai ser aí esse novo Santos do Paulo Turra. A gente tem alguns outros resultados aqui, claro que todos eles valem a pena. O São Paulo, vitória importante do São Paulo em cima do Atlético Paranaense ainda na quarta-feira, vitória importante do Fortaleza fora de casa lá no Mineirão contra o Cruzeiro ainda na quarta, vitória importante do Corinthians que sai um pouquinho do sufoco contra o Santos, a gente já falou um pouquinho aqui. Fluminense e Atlético Mineiro empataram, o Bahia a gente já falou venceu o Palmeiras, e aí os jogos de ontem, o Grêmio com muita polêmica depois nas entrevistas, né? Especialmente sobre o assunto Suárez. O diretor do Grêmio garante que o Suárez não chegou pro Grêmio falando que tudo isso que a gente viu na imprensa, de que, olha, pode ser que ele antecipe a aposentadoria, porque ele tá sentindo muitas dores e tal. O diretor do Grêmio garantiu que ele não falou isso. E ontem ele meteu gol. O Grêmio venceu o América por 3-1. O Vasco perdeu do Goiás, já falamos. O Inter venceu o Coritiba fora 1-0. O Mano que tava com a corda no pescoço. Deve continuar com a corda no pescoço. Mas se manteve aí, viajei, voltei, ele se manteve. E o Inter foi para o 8º lugar. Daquela tabela que eu mostrei para você, Túlio, da 8ª rodada para agora, talvez tenha sido o time que mais subiu. O Inter era 13º na 8ª rodada. O Inter agora é o 8º. O Inter agora é o 8º. A sequência do Inter no Brasileiro são 3 vitórias nos últimos 4 jogos do Internacional. O Inter conseguiu capitalizar legal também em cima dos times que estão muito mal, né? Venceu o Vasco, venceu agora o Coritiba. Sim. A sequência ali de jogos também ajudou. E o Botafogo venceu o Cuiabá, já dissemos aqui mesmo, sem jogar bem. E um negócio que eu tô achando interessante do Botafogo, tirando as mídias sociais, que deram uma provocada no Flamengo, depois que o Flamengo perdeu ontem do Red Bull Bragantino, precavido que sou, eu tomaria cuidado com esse tipo de... O Botafogo já ganhou do Flamengo nesse campeonato. Mas eu ficaria quietinho na minha, vendo o circo pegar fogo. Mas aí o Botafogo fez uma provocação ali com o Flamengo de negócio de quadrilha, do 4, né, que tomou 4 e tal. Eu tô achando, assim, o discurso tanto do Luiz Castro como dos jogadores do Botafogo, muito pés no chão. E eu acho bem interessante, cara. É um campeonato longo, não é assim, vamos devagar, calma. Eu acho bem interessante. E aí, de destaques nos jogos do final de semana, a gente tem Atlético Paranaense e Corinthians, jogo que eu vou narrar amanhã, a partir das 3h40 na TNT Sports. Atlético Paranaense e Corinthians. Não, acho que é até mais cedo, não é, André? O pré-jogo dessa vez é mais cedo. 3h20? Não sei. 3h20. A partir de 3h20. Então é 3h20, não 3h40. Então 20 minutos aí a mais. Deixa eu corrigir aqui na minha 15h20. Tô até falando que, sei lá, né? Às vezes a escala não tá com o horário certo e aí você chega lá na hora errada. Pra mim não tem problema, porque eu vou chegar lá meio-dia. Mas eu sei como é que é. Às vezes por causa, né, tem duelo de tricolores Fluminense e Bahia,
Tem Fortaleza e Atlético Mineiro, jogo interessante. Cruzeiro em São Paulo. Todos os jogos do Campeonato Brasileiro eu acho que são interessantes. Tem Cruzeiro em São Paulo. Palmeiras e Botafogo. Vice-líder contra líder. Mas aí, ó, outra notícia pro botafoguense. Galera que adora aí, ó. Botafogo não vai dar, é Botafogo. Agora, por exemplo, não vai pegar nem Libertadores. Tá bom. Só que o Botafogo vai terminar pelo menos a 12ª rodada como líder. Ele assumiu a liderança na 3ª. Então, André, inclusive o nosso ótimo Pedro Certezas, né? Estará aí perto da sua casa. Ele vem? Aham. Ele vai e ele postou exatamente isso aí que você está destacando, que ele botou: estou indo líder e voltarei líder. Porque, independentemente do que acontecer em Palmeiras e Botafogo, assim, o Botafogo vai terminar na liderança mais uma vez. Vai. E por favor, Pedro Certezas, você se estiver vendo, me chame, porque eu trabalho no sábado, domingo eu tô tranquilão pra tomar uma com você. Então, Palmeiras e Botafogo, mesmo que o Palmeiras vença, a diferença cai para 2 pontos, mas o Botafogo seguirá sendo líder do campeonato. Esse vai ser um jogão, André. Vai ser um jogão. Vai ser um baita jogo, vai ser no Allianz Parque, aqui pertinho. Pertinho dos estúdios Carecation. Tem Grêmio e Coritiba, tem Santos e Flamengo, Red Bull, Bragantino e Goiás, América Mineiro e Inter, Vasco da Gama e Cuiabá. Esse jogo só na segunda-feira, a rodada mais uma do Campeonato Brasileiro de Futebol.